Que a paz seja com todos. Nessa manhã, a meditação, como afastar os maus pensamentos. O segredo para afastar os maus pensamentos é justamente olhar para o senhorio de Cristo em nossas vidas. Devemos direcionar nossa mente às coisas de Deus. Quando ocupamos a nossa mente com a palavra do Senhor, buscamos compreender e obedecer a sua santa vontade, podemos controlar e vencer os maus pensamentos que atacam a nossa mente. Então podemos afastar os maus pensamentos pela habitação do Espírito Santo em nós. Mas é inegável que há uma tensão constante nesse processo. De fato, há uma batalha espiritual travada cujo objetivo é justamente o controle dos nossos pensamentos. Este é um assunto sério porque a Bíblia diz que uma pessoa ou é dominada pelo pecado ou dominada por Deus. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 15 a 23. Diante dessa verdade, alguns cristãos possuem certa dificuldade em compreender a existência de maus pensamentos que, hora ou outra, tentam controlar a sua mente. Vamos lá, primeiro ponto. Por que temos maus pensamentos? Esta pergunta pode ser respondida em diferentes aspectos em abordagens. A neurociência, a psicologia, a filosofia, cada qual tem algo a dizer sobre os maus pensamentos. Mas aqui iremos nos ater ao que a teologia tem a dizer sobre o porquê dos maus pensamentos. Para tanto, é necessário que recuemos até o livro de Gênesis. Lá no relato de Gênesis, no capítulo 2, fornece um registro muito rico sobre a criação do homem. O texto é claro ao explicar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado por Deus como um ser pessoal, com capacidade intelectual e responsabilidade moral. O homem possui vontade e discernimento e recebeu de Deus a oportunidade de fazer as escolhas e decisões. A princípio, essa vontade era pura. A Bíblia diz que tudo o que Deus criou era bom. Lá em Gênesis, o relato está, capítulo 1, versículo 31. O homem tinha total condição de discernir e decidir livremente pelo bem espiritual ou pelo mal. Isso é o que chamamos de livre vontade ou livre arbítrio. Mas algo terrível aconteceu. O homem fez uso da sua livre vontade e direcionou os seus pensamentos a fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele deixou que o tentador influenciasse os seus pensamentos e transgrediu a lei do Senhor. A vontade do homem, precipitada no pecado, caiu de sua condição original. Isso significa que depois da queda do homem, o coração humano é inclinado ao mal. A vontade do homem natural deixou de ser livre e passou a ser escrava do pecado. Essa vontade não ficou apenas doente ou enfraquecida, mas ficou completamente morta e destruída. Enfaticamente a Bíblia fala do pecador como um cadáver espiritual. Essa realidade atingiu a todos, sem exceção. Isso significa que todos são pecadores, que não restou um justo sequer, que todos foram destituídos da glória de Deus e carecem da sua graça. Essa doutrina bíblica é fundamental para a explicação sobre a origem dos maus pensamentos na perspectiva teológica. Os cristãos podem ser atacados por maus pensamentos? Esse é um ponto interessante. Sim, os cristãos também são atacados por maus pensamentos, apesar de terem sido escolhidos e chamados pelo Pai, redimidos pelo Filho e regenerados pelo Espírito Santo. O crente ainda possui a sua velha natureza dentro de si. O crente foi ressuscitado espiritualmente, mas isso não significa que o seu velho homem foi aniquilado. Sua carne ainda deseja aquilo que é contrário ao Espírito. Então, mesmo em cristão verdadeiro, pode ser confrontado por maus pensamentos que tentam dominar a sua mente. Em geral, esses maus pensamentos sugestionam práticas pecaminosas,
E esses maus pensamentos acabam tentando o crente a pecar contra Deus. Tiago escreve que cada um, porém, é tentado pela própria concupiscência, sendo por esta arrastado e seduzido. Mas vale saber também que ser afligido por maus pensamentos por si só não é pecado. O pecado é quando acontece a tentação, rompe o campo dos maus pensamentos e resulta em algo especial. Tiago escreve que havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Como vencer os maus pensamentos? Na dúvida de que os maus pensamentos são muito perigosos e devem ser resistidos pelo cristão, essa batalha, porém, só pode ser vencida com o auxílio do Espírito Santo de Deus. O cristão possui uma nova natureza em Cristo, cuja vontade se inclina em obedecer a Deus. Então o crente deve ser plena confiança de que Cristo é quem domina a sua mente. Vejamos a seguir 3 princípios bíblicos sobre como afastar os maus pensamentos. Primeiro, afaste os maus pensamentos com a santificação. Primeiro ponto. Através da santificação, o Espírito vai capacitando cada vez mais o crente a andar de acordo com a palavra do Senhor, por causa da obra redentora de Cristo e a habitação do Espírito Santo em nós. Podemos nos despir do velho homem, que se corrompe por maus pensamentos fundamentados em desejos enganosos, e nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Isso está um relato lá em Éfesos, capítulo 4, versículo 20 a 24. Depois confere. Outro ponto. Afaste os maus pensamentos, mudando o seu modo de pensar. O apóstolo Paulo escreve que aos cristãos foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. A melhor maneira de afastar os maus pensamentos certamente é pensar nas coisas de Deus. Paulo escreve aos cristãos de Colossos: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Esse está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Escrevendo aos crentes de Filipenses, o mesmo apóstolo explica como pode ser possível um crente vencer os maus pensamentos, e ele faz isso apontando primeiramente para a paz de Deus. Ele diz: e é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz de Deus não apenas nos guarda dos ataques exteriores, mas também nos guarda dos ataques interiores. Ela nos protege de nós mesmos, nos protege da nossa própria carne. O mesmo apóstolo aconselha: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja nisso que ocupe os vossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mas tudo isso deve ser resumido apenas no campo dos pensamentos. As coisas de Deus devem dominar a mente do crente, e isso deve ser traduzido em ações práticas e concretas. Afastar os maus pensamentos e pensar em coisas espiritualmente boas não devem ser o fim de um processo, mas deve ser o começo da base de uma vida de obediência. O cristão pode até ser açoitado por maus pensamentos por causa do seu estado imperfeito. Nesta terra, ele ainda é convidado a travar uma batalha em sua mente. Ocasionalmente, ele ainda até pode acabar entristecendo o Espírito Santo. Porém, jamais o cristão verdadeiro terá o conforto no pecado. Jamais ele sentirá satisfação nas sugestões dos maus pensamentos. Quem domina a sua mente é Cristo. Último ponto. Os redimidos não possuem uma mente cauterizada e é insensível à justiça e à verdade, mas possui a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, 16.
Ter a mente de Cristo implica numa união plena com Deus, implica na verdade de que os pensamentos do cristão genuíno estão alinhados com a vontade e o propósito do Senhor. Dessa forma ele é capaz de olhar para a cruz e enxergar o seu velho homem crucificado com Cristo. Então ele entende que, apesar das tribulações, das dores, das aflições, dos maus pensamentos que tentam dominar a sua mente, a vitória já foi garantida por Cristo. Sua velha natureza foi subjugada na cruz. Assim, aquele que outrora era inimigo de Deus, agora é capaz de declarar: ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Salmo 119, versículo 97. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus e os maus pensamentos não resistirão. Deus te abençoe, Deus te ilumine, que os seus projetos possam aí ser bem, sucedidos, e que o Senhor, Espírito Santo, possa guiar a sua mente, possa te ajudar nas suas decisões. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus.